Bom dia, família. Uau! Hoje está a ser um dia tremendo, um domingo tremendo. Vocês estão felizes? A Bíblia diz que, e vocês podem terminar, a alegria do Senhor a nossa força é. E enquanto o pastor Bruno ia falando do quanto ele gostou de voltar àquele lugar de simplicidade, onde é só nós e Deus, veio uma memória a segunda igreja, não foi a primeira, a segunda igreja onde eu com, acho que até 10 anos, comecei a cultuar. Era uma igreja pequenita, não tinha jovens, 99% da igreja era composta por pessoas dos 80 para cima, e depois tinha eu, o meu irmão e a minha mãe. Não havia instrumentos, não havia nada, havia o pastor, né, que tinha uma afinação santa e divina, se vocês me percebem, e depois estava eu. E naquele lugar nós adorávamos a Deus, nós louvávamos, nós fazíamos tudo e mais alguma coisa. E Deus se manifestava naquele lugar. E Deus transformava vidas. E Deus tocava nos nossos corações. E nós conseguíamos, domingo após domingo, ter um encontro com Ele. E é isso que Deus precisa. Ele só precisa de pessoas íntimas a Ele, reunidas no mesmo lugar, para o adorar, para engrandecer o nome dEle. Seja com instrumentos, sem instrumento, com luz, sem luz. Isso é que é a igreja. Igreja não é isso aqui atrás. Igreja é cada um dos vossos corações, cada um dos nossos corações, unidos a louvarmos em uma só voz ao nosso Deus. E eu já disse e gosto sempre de repetir que todos os domingos é uma honra estar aqui com vocês, a cultuar nessa igreja. Queria aproveitar desde já para dar as boas-vindas a quem nos visita pela primeira vez. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Se você ainda não cultua em nenhuma igreja, eu queria convidar-vos a fazerem parte da nossa comunidade, a fazerem parte da nossa família. Aqui nós nos amamos uns aos outros, aqui nós carregamos as cargas uns dos outros, aqui nós oramos uns pelos outros e aqui nós caminhamos, dirigidos pelos nossos líderes, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E se você já tem uma igreja, envie os nossos cumprimentos para as vossas comunidades também. E hoje aconteceu uma coisa muito, muito engraçada. Irmãos, vocês lembram-se que eu, há uns tempos atrás, partilhei com vocês de que sempre que eu tenho assim, algum tipo de atrito com a minha esposa, é sempre no sábado. Sempre sábado. Sempre sábado. E dessa vez não foi diferente. Ontem, do nada, já viu, pastor, do nada, estávamos a conversar, e choque, atrito. E, meu irmão, vou-vos dizer, pelo menos no meu coração até agora, eu tenho razão. E eu vinha para a igreja e vinha a conduzir e eu orava assim: Pai, hoje eu não posso subir ali para partilhar a Tua palavra com o Teu povo, porque eu sei que eu tenho razão e hoje é das pouquíssimas vezes que eu tenho razão e eu não quero mesmo, não quero perdoar. Vai ter que me pedir desculpa. E depois chega o pastor Bruno e faz a oração que fez. Chega Deus e se manifesta nesse lugar da maneira como Ele se manifestou. E como não ser transformado pela manifestação da presença de Deus? Quando Deus entra, meu irmão, não há mais espaço para mais nada. Não há mais espaço para estar chateado, não há mais espaço para tristeza. Nem sequer, meu irmão, eu sei bem, nem sequer há espaço para razão. E lá está, parece que Deus apanhou-me outra vez. Então, amor, aqui diante da nossa família, da comunidade, eu peço desculpas. Tens razão.
E eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 24. E vamos estar aqui a meditar um bocadinho no livro de Lucas. Lucas, capítulo 24, vamos estar a ler do versículo 1 até ao versículo 35. Obrigado, Pai, porque Tu és bom. Uau! Só são vocês que estão a sentir aqui essa presença, só sou eu nesse caso, estão a sentir essa presença tremenda de Deus? O meu coração está literalmente a mil. Já, Márcio? Bom, obrigado. Então, em Lucas, no capítulo 24, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os olhos... Ok. Tu tens a NVI, né? Então vou ler aqui da tela, porque esquecemos de fazer a atualização. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia." Então, lembraram-se das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. "Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo." Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas lhe falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando." Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles.
Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Podemos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Pai Santo, neste momento nós vamos meditar na Tua palavra, Pai. E nós clamamos clamamos para que Tu continues a manifestar e a intensificar ainda mais a Tua presença que já se faz sentir neste lugar. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, fala conosco, Senhor, que nós estamos prontos para Te ouvir. Que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Pai Santo, que eu seja somente um vaso nas Tuas mãos. Eu sou um mero pecador, mas mesmo assim Tu me deste a honra de estar aqui a partilhar a Tua palavra com o Teu povo. Então capacita-me, Senhor. Põe na minha boca as palavras certas. Que o que eu for falar hoje aqui, nesta manhã, não venha da minha sabedoria, da minha inteligência, dos meus achos, do meu próprio ser arrogante, talvez, mas que tudo venha de Ti, Senhor. Nós estamos aqui por Ti e para Ti. Então, Senhor, ocupa o trono deste lugar e seja feita somente a Tua vontade em cada uma das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós quando lemos a Bíblia, nós conseguimos encontrar 4 relatos daquilo que foi a vida e o ministério de Jesus Cristo. E Lucas, diferente das pessoas que escreveram Mateus, Marcos e João, Lucas era a única pessoa que não fazia parte do povo de Israel. Ou seja, Lucas não tinha uma linhagem judaica. Lucas era alguém assim como eu e você. Era alguém como nós, que foi alcançado pela mensagem do Evangelho e teve a vida dele completamente transformada. Lucas conheceu um Cristo que salva, um Cristo que dá a vida eterna, um Cristo que é capaz de mudar o rumo da nossa história. E é no livro de Lucas que nós encontramos destacado, assim, bem grande, grifado na nossa cara, a universalidade da mensagem de Cristo. E a universalidade da mensagem de Cristo nada mais é de que o nosso Jesus, ele quando foi crucificado naquela cruz, ele não morreu somente pelos judeus, mas ele morreu por todos nós. Todos nós agora temos acesso ao trono de Deus, independentemente do gênero, independentemente da idade, independentemente da etnia. Todos nós somos e fomos feitos filhos de Deus. E eu, quando leio Lucas, e enquanto eu preparava esse estudo, eu consegui perceber o meu coração a ser levado a uma jornada de luto à alegria, de descrença à fé e de desespero à esperança. E meus irmãos, deixem que eu vos diga, o cristianismo, Jesus Cristo, ainda é a melhor escolha a ser feita. Meus irmãos, o túmulo está vazio. Nenhuma outra religião se compara ao cristianismo. O túmulo de Maomé não está vazio. O túmulo de Buda não está vazio. Na Argentina, há um grupo de pessoas que adora o Maradona
E nós conseguimos ir lá ver o corpo do Maradona. Nos Estados Unidos há pessoas que adoram e seguem a religião do Elvis Presley. Mas ele está morto. Mas, meus irmãos, o nosso Deus vive. O túmulo está vazio. Ele morreu por nós. E esse é o baluarte que sustenta a nossa fé. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de filmes. E tanto no cinema como na literatura, existe uma técnica que é usada, que se chama, e não sei se vocês estão tão familiarizados com essa técnica, chama plot twist. O que é o plot twist? Plot twist é uma reviravolta inesperada no enredo da história. E depois nos apresenta um final que ninguém estava à espera. E, meu irmão, quando Jesus foi sepultado, o inferno pensou que tivesse vencido. Mas quando as mulheres chegaram lá e viram a pedra rolada, o túmulo estava vazio, meus irmãos. Vocês não estão a perceber bem o que é esse plot twist. O túmulo estava vazio, meus irmãos. E eu posso repetir isso. Aliás, eu podia ficar aqui durante o culto todo só a dizer que o túmulo estava vazio. O túmulo está vazio, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio! Porque é este túmulo vazio que nos dá acesso à salvação. E nós vemos esse plot twist na Bíblia inteira. Vemos um Deus a pegar no seu povo inteiro, a tirar do Egito. E quando eles chegam no Mar Vermelho, nós ficamos ali com o coração nas mãos. E agora o que é que vai acontecer? E pum! O Mar Vermelho abre. Nós vemos um Deus que cuida dos seus filhos e conseguimos observar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que pegam neles e são lançados na fornalha de fogo ardente porque se recusaram a adorar ao Deus daquele século, ao Deus daquela terra, e temos Jesus no plot twist ali a dançar com eles na fornalha de fogo ardente. E o mesmo Deus que fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, e o mesmo Cristo que hoje vive é capaz de transformar a nossa vida. E o título do estudo de hoje é Tu o vês? Isso é uma pergunta muito direcionada, meus irmãos. E em conversas com o pastor Bruno, com o pastor Fernando, eles dizem sempre uma coisa que eu acho de extrema importância. Quando nós estamos na igreja, na célula, ou mesmo em conversas da comunidade, e Deus fala conosco, nós nunca podemos pensar que Deus está a falar com o outro, mas é sempre para nós. E esse tu vês é para mim. E como sempre eu gosto de dizer, irmãos, tirem notas, façam anotações daquilo que eu vou dizendo, porque se eu disser alguma coisa fora da linha, né, pastor? Tem que vir falar comigo, tem que dizer, irmão Mário, isso não está certo, não é assim. E é assim que nós vamos crescendo enquanto comunidade. Lucas apresenta-nos então duas pessoas, dois discípulos de Cristo no caminho de Emaús. Eles estavam completamente abatidos, eles não sabiam o que fazer, porque Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, sepultado, e lá está, não acontecia nada, eles não viam nenhuma manifestação daquilo que seria o avanço do poder de Deus sobre a terra de Israel, que estava controlada pelos romanos na altura. Então eles estavam tristes. E nessa tristeza iam caminhando para Emaús, que era uma aldeiazita que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. E lá estavam eles a conversar. Epa, tu viste o que aconteceu? Ela até falou, mas nada. Estávamos à espera que os céus se abrissem, viesse uma legião de anjos, destruíssem esses romanos que nós já estamos fartos deles. Mas nada. Cristo nada. Nem só um fogo do céu. E de repente, Cristo aparece no meio da conversa e ali a caminhar com eles pergunta, então, o que vocês estão a falar do quê? O que se passa? Por que vocês estão tristes? E eles assim, muito indignados, não sabes o que aconteceu? Quem és tu?
Como é que tu não sabes o que aconteceu com o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Messias revolucionário? E Jesus, no seu tom sarcástico e de brincadeira, e meus irmãos, o nosso Deus ele é muito engraçado. E se calhar às vezes nós temos que quebrar essas barreiras de pensar, não, o nosso Deus é muito sério, e fala, e tem que ser assim. Não, o nosso Deus é igual a cada um de nós que está aqui. Nós gostamos de nos divertir, nós gostamos de rir, nós gostamos de aproveitar tempo uns com os outros. E o mesmo acontecia com Deus. Jesus foi lá, falando com eles, durante o caminho todo. E nós, a lermos esse capítulo 24 e a estudarmos realmente sobre o que aconteceu ali no caminho para Emaús, nós conseguimos buscar algumas verdades que se aplicam à nossa vida, que se aplicam à nossa realidade, que se aplicam à nossa caminhada cristã, que se aplicam até à nossa vida de comunidade. E a primeira coisa que nós podemos logo perceber, logo de início, é que aqueles 2 discípulos, apesar de terem gasto 3, 4 anos com Cristo, não sabemos, a Bíblia não especifica, viram milagres, ouviram a mensagem, estavam lá, ninguém lhes contou, eles viram, presenciaram, sentaram à mesa com Cristo, partiram o pão diversas vezes, viram o pão a ser multiplicado outras diversas vezes. E mesmo assim, quando Jesus apareceu, eles não conseguiram reconhecer. Por quê? Porque na realidade, eles não conheciam Jesus. Eles viam Jesus, eles até participaram de alguns eventos, mas o relacionamento que eles mantinham com Deus, o relacionamento que eles mantinham com Jesus Cristo, era um relacionamento superficial. Isso acende logo um alerta no nosso coração. Isso mostra-nos que nós podemos estar aqui na igreja, nós podemos até dizer que conhecemos Jesus Cristo, nós podemos até conhecer muito da Bíblia, podemos orar muito, praticar muitos milagres e não conhecermos Jesus Cristo. E não termos um relacionamento verdadeiro, real e honesto com Ele. Estar aqui, sentado nessas cadeiras, não é garante de relacionamento, meus irmãos. Vida de comunidade, se não houver um desejo profundo do nosso coração de sermos transformados e moldados à imagem e semelhança de Cristo, não é um relacionamento verdadeiro. Saber é diferente de ser. Conhecer é diferente de estar e viver com Cristo. E nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, nós temos que buscar essa transformação, nós temos que buscar este relacionamento íntimo e profundo, nós temos que buscar conhecer a Deus. E eu lembro-me da altura do Covid, só para dar um exemplo mais palpável de que nós podemos passar anos e anos ao lado de alguém e não conhecer essa pessoa. Durante a altura do Covid, muita gente foi obrigada a estar confinada em casa. Não se podia sair. Então os casados tiveram que realmente começar a gastar tempo com as suas famílias. 24 horas por dia era ali, mulher, filhos, criança, barulho, confusão. Ali, tá. E assim, para uma pessoa, se calhar, que vê de fora, ou para uma pessoa normal, esse é o cenário perfeito. Quem é que não gostaria de estar meses fechados em casa com a família? Uau, eu gostaria de ter essa possibilidade. De estar com a minha filha, com a minha esposa, todos os dias, ali, vamos brincar, vamos gastar tempo juntos, vamos cultuar a Deus, vamos orar, vamos construir esse relacionamento de intimidade ainda mais profundamente. Mas aconteceu exatamente o contrário. Eu, por acaso, fui à procura de algumas pesquisas de quanto o índice de divórcio aumentou durante a altura do Covid. Infelizmente, para Angola, não consegui encontrar nenhum tipo de estatística, mas foi muito. Meus irmãos, foi muito. Nós conhecemos muitas pessoas, eu e a minha esposa, que infelizmente
desistiram das suas famílias porque não conheciam os seus parceiros, não conheciam os seus filhos e nem sequer sabiam que casar afinal é isso, é pagar o preço. Mas consegui encontrar uma estatística que nos é próxima, de uma realidade que nos é próxima, que é a do Brasil. No Brasil, durante o Covid, o índice de divórcio, se não estou em erro, se a memória não me falha, aumentou 16,5%, meus irmãos. Isso é a prova clara de que eu estar com alguém durante 10, 20, 15 anos, uma vida, não é garantia de que eu sou íntimo dessa pessoa, de que o meu relacionamento é profundo. Outra coisa também que nos é revelada durante esta caminhada dos discípulos até Emaús é que Cristo, Ele nunca se manifesta aos nossos sentidos. Cristo se manifesta ao nosso espírito. E a maneira que nós temos de construir um relacionamento espiritual com Cristo é através da palavra. Sem intimidade com a palavra, não há reconhecimento de quem Cristo é. A Bíblia diz em João que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é que o Verbo fez quando ele encontrou os discípulos? Ele falou dele mesmo. Então vocês não sabem desde o início até o final que os profetas disseram que eu viria, que eu não nem se intitulou eu, que o Cristo viria e iria morrer, sepultado, iria ressuscitar ao terceiro dia. Eles foram falando. E nós conseguimos perceber nessa atitude de Jesus que Cristo está mais interessado que nós tenhamos e construamos uma intimidade com a palavra de que nós o vermos assim fisicamente. Há muita gente que ora, né? Jesus, aparece para mim, eu quero te ver. Jesus, eu quero sentir o arrepio. Eu estou aqui a orar e enquanto nós estivermos a louvar, eu tenho que sentir um arrepio, porque se não for arrepiante, tu não estás no nosso meio. Tu não estás a falar comigo. Eu não consigo acreditar que tu existes. Mas, meus irmãos, a única maneira, a melhor maneira, a maneira mais certa que nós temos de ver mesmo com os nossos olhos a Deus é através da sua palavra. A palavra de Cristo abre os nossos olhos. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, nos tira da cegueira. Há palavras da Bíblia dá-nos liberdade. Então é extremamente importante que nós consigamos construir um relacionamento com a palavra de Deus. Sem intimidade com a palavra, não há visão de Cristo. Sem intimidade com a palavra, não há manifestação do poder de Deus. Sem intimidade com a palavra, Cristo até pode aparecer aqui nesse exato momento e nenhum de nós o vai reconhecer. Ele vai estar aqui, vai dançar conosco, vai adorar, vamos saltar, vamos pular, vai embora e vai ser como se nada tivesse acontecido. Assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Outro ponto também é a questão do sentimento que havia dentro de cada um dos discípulos, daquelas duas pessoas que caminhavam com Emaús, enquanto falavam com Cristo. Eles estavam muito tristes, estavam desolados, desgostosos. E eu consigo perceber aqui uma verdade muito clara. Meu irmão, sem Cristo nas nossas vidas, sem Cristo conosco, é impossível nós sermos verdadeiramente alegres. É impossível nós sermos felizes na sua plenitude. E há uma frase muito clichê que é usada. As pessoas dizem que
no nosso coração há um espaço, há um vazio, há um buraco do tamanho de Deus. E é verdade, meus irmãos. Nós podemos gastar uma vida inteira atrás de bens materiais. Nós podemos gastar uma vida inteira atrás dos maiores prazeres da vida. Mulheres, fama, dinheiro, droga, tudo e mais alguma coisa. Mas nós nunca seremos verdadeiramente felizes. Não é à toa que nós estamos a viver a maior pandemia do século, que é a depressão. Meus irmãos, sem Cristo, nós podemos correr muito, nós podemos andar muito, nós podemos fazer muitas coisas. Nós não vamos ser felizes. Nós não vamos ser plenos. Porque só Cristo nos dá plenitude de vida. Como nós dissemos no início, a alegria do Senhor, a nossa força é. Cristo é essa alegria. Cristo é essa plenitude. Cristo é essa prosperidade. Há pouco tivemos aqui o Saidi a falar, e se calhar quando eu gosto muito do Saidi, eu amo a vida do Saidi. Se calhar quando nós ouvimos só assim esses relatos de que aconteceu essas coisas maravilhosas e fantásticas, nós não conseguimos perceber os meandros de que implica isso acontecer. E nós aprendemos muito. Eu gosto de tocar nesse... Assim, eu amo vocês e amo a nossa liderança, porque a cada domingo nós somos ensinados e exortados não a vir aqui para a igreja com um posicionamento egoísta de construirmos o nosso reino. Agora, imaginemos, o próximo domingo, a igreja vai estar cheia, todo mundo a semear porque o Saidi foi desbloqueado. Não, o objetivo não é esse, meus irmãos. O sermos abençoados não é para construirmos o nosso próprio reino. É para construir o reino de Deus. Não é para termos mais casas, não é para termos mais carros, não é para termos mais de coisas materiais, mas é para ganharmos mais almas. Para corrermos mais rápido com o Evangelho, para transformarmos mais vidas, para que quando Jesus voltar, Ele encontre a nossa mão cheia de almas, cheia de pessoas que realmente estavam a necessitar de ter um encontro real com Cristo. E isto é alegria, isto é felicidade, isso é plenitude de vida, isso é prosperidade, meus irmãos. Enquanto os discípulos caminhavam para Emaús, eles não se deram conta que eles estavam no caminho errado. Porque se nós formos a ver, o sítio onde eles deveriam ter ficado e onde aconteceu a manifestação do poder de Deus e o derrame do Espírito Santo foi em Jerusalém. Jesus alertou cada um deles: não saiam até que o Espírito venha sobre vocês. Mas lá está, como cada ser humano, como cada um de nós que está aqui, nós por vezes decidimos sempre escolher os nossos próprios caminhos. Nós decidimos seguir o rumo das nossas vidas. Nós achamos que estamos no comando e no controle. Mas, meu irmão, deixa que eu partilhe uma verdade consigo. Sem Cristo ao nosso lado, nós estamos sempre no caminho errado. Sem Cristo, todo o caminho, toda a escolha, toda a decisão que nós tomarmos na nossa vida é errada. Mas Mário, eu encontrei essa pessoa e é o irmão perfeito. Aliás, nem irmão não vai à igreja, mas vai porque eu vou converter. Ele é perfeito para mim, eu o amo. Minha irmã, meu irmão, acontece dos dois lados. Sem Cristo aí no meio, é o caminho errado. Pastor, eu até já desisti de aconselhar mulheres apaixonadas e homens também. Não tem solução. Cristo diz: olha, os padrões, o parâmetro é esse, o caminho é esse, não faças isso. E o amor, a paixão cega de tal maneira que a pessoa acha: não, eu também sou poderoso,
poderosa como Cristo, vou converter. E meu irmão, minha irmã, cuidado para não virar estatística. Cuidado para não virar estatística, meu irmão. E isso acontece com tudo. Agora essa nova onda, meu corpo, minhas regras, está errado. Não é o teu corpo, as tuas regras. A Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. É Cristo. Agora eu quero, construir algo. Construir a casa dos meus sonhos. Eu quero aplicar para aquele trabalho que é longe da minha família, longe de tudo e mais alguma coisa, mas até pagam bem. Se nós não tivermos Cristo conosco, todas as nossas decisões, todos os nossos atos, o nosso próximo passo vai ser um passo no desconhecido. Vai ser um passo perigoso. Porque só Cristo, Ele nos mostra a direção correta. O significado de Emaús é literalmente águas mornas. Então nós conseguimos perceber que duas pessoas saíam do centro da vontade de Deus, porque eles sentiram no coração deles. E meu irmão, ouça bem, o coração é enganoso, não há nada mais enganoso que o nosso coração. Eles sentiram no coração, na mente, não, Cristo não está a voltar, nós não conseguimos ver, então nós vamos para Emaús. Vamos lá visitar se calhar as nossas famílias, acho que a Páscoa já tinha passado, vamos voltar para a nossa casa. E eles saíram literalmente do centro da vontade de Deus para um lugar de mornidão, para um lugar de falta da manifestação do poder e da presença de Deus. E é isso que acontece. Quanto mais nós nos afastamos da vontade de Cristo, quanto mais nós decidimos trilhar o nosso próprio caminho, quanto mais nós nos pusermos no lugar de autoridade e decisão na nossa vida, mais afastados nós vamos estar de Cristo. Mais propensos nós vamos estar a um passo errado. Então é importante que nós consigamos ter essa destreza de visão, de que eu tenho que estar diariamente no caminho de Deus. Eu diariamente tenho que estar com Cristo. Eu diariamente tenho que estar em Jerusalém, porque é em Jerusalém onde o meu Deus se vai manifestar. E nós conseguimos também ver que eles estavam decepcionados. Às vezes isso acontece conosco, né, Pastor Bruno? Nós oramos tanto, nós fazemos tanta coisa, nós pedimos a Deus, não, Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, manifesta-te na minha vida dessa maneira, abre essa porta, opera este milagre, responde ao meu clamor, e Deus não responde ao nosso clamor. Deus não abre a porta. Deus não opera o milagre. E assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, o mesmo acontece conosco. Nós ficamos decepcionados. Eles estavam tristes porque eles esperavam um Cristo guerreiro. Eles esperavam por um Cristo que viesse e destruísse Roma. Eles esperavam por um Cristo pecador, um Cristo forte, possante, rico, que fosse arrasar com o Império Romano. Mas lá está mais uma vez num plot twist, pastor. Deus se manifesta num corpo normal, numa casa não abastada e com uma mensagem de amor, perdão e esperança. Quer dizer, eu que estou à espera de guerra, eu que estou à espera de destruição. Aliás, eu até que já estou pronto. Eu tenho uma linhagem inteira de antepassados que iam para a batalha, que lutavam, que dizimavam vidas. E o Cristo que me apresenta é um Cristo que diz que eu tenho que amar o meu inimigo. E entrou no jumento. Nós, linhagem de Davi, o rei dos reis, incomparável, ao lado dele só o filho Salomão. Como é que o Cristo que nos é apresentado é esse? E mesmo acontece.
Pai, eu orei, eu queria, mas tu não fizeste acontecer. Mas, meu irmão, nós temos que agradecer todas as vezes que Deus não responde a uma oração nossa. Como nós vimos no início, a cruz parecia um fracasso aos olhos humanos, mas na realidade a cruz foi a maior vitória de Deus. Às vezes pode parecer que situações acontecem na nossa vida e nós estamos derrotados, fracassamos e não percebemos o que aconteceu. Mas em todos os momentos nós temos que ver a mão de Deus manifesta na nossa vida. Aliás, muitas das vezes, esses momentos em que Deus não responde à nossa oração, muitas das vezes esses momentos de sofrimento, muitas das vezes esses momentos onde nós nem sequer conseguimos enxergar, ver Deus no fim do túnel, são momentos em que Deus utiliza como trampolim para a próxima fase da nossa vida. Fui despedido. Se calhar Deus está a preparar para uma próxima fase. Estou doente. Se calhar Deus quer que tu gastes mais tempo na intimidade com Ele para ir para uma próxima fase. Faleceu um familiar e nós temos muita dificuldade, não é, em lidar com a morte. Mas na realidade, quando nós vamos a ver, e já Paulo dizia que morrer é Cristo, viver é ganho. A morte é a melhor coisa que nos pode acontecer, porque se nós estivermos a 100% bem com Deus, nós vamos diretos para o céu. Eu digo sempre à minha mulher, ela está sempre, não, cala-te, não diz isso. Eu digo, amor, mais do que 80 anos já é muito. Há pessoas que têm sonho, né? Viver 90, 100. Né? Eu só quero ver o meu Deus, eu quero estar com o meu pai. Quero estar com Ele, quero experienciar da manifestação do poder de Deus. Eu quero poder acordar, não sei se vamos dormir ou não, mas estar ali 24 horas por dia a louvar. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Este é o meu sonho. E nós conseguimos perceber isso. Que em todas as situações, em todos os momentos, o nosso Deus é soberano. Nada acontece por acaso. Nenhuma situação, nenhuma circunstância que acontece nas nossas vidas, que acontece na nossa comunidade é por acaso. A luz não falhou por acaso. Aliás, foi só eu acredito, quero acreditar e acredito que sim. Foi só uma maneira de Deus, que Deus encontrou para que nós pudéssemos voltar àquele primeiro lugar. Aquele primeiro amor, a adoração genuína, sem nada, só nós, Deus e um sentimento que sai de dentro para fora. Não acompanhado de, como o pastor disse, né? do instrumental, de músicas, de coisas emocionais, mas recheados de um espírito que ama a Deus, de um espírito que louva a Deus. E nós não podemos nos esquecer que, enquanto discípulos de Cristo, a nossa vida não será diferente da vida do nosso Mestre. Cristo foi um servo sofredor. Então, se o próprio Cristo sofreu, quem somos nós para só querer coisas boas aqui nessa vida? Se o nosso próprio Cristo foi crucificado, foi até o inferno, pagou o preço pelo nosso pecado, o que é que se compara uma cruzita que nós possamos carregar durante 10, 50, 30, 100 anos aqui nesta terra? Não é sobre isso. Nada se compara ao amor de Cristo. Nada se compara ao nós podermos servir ao nosso Deus com a plenitude de tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Então nós conseguimos começar a perceber de que existe um interesse da parte de Cristo em nos resgatar. Nós, quando lemos o livro de Lucas, nós encontramos narrativas muito específicas que só conseguimos encontrar no livro de Lucas. E peço desculpas pelo jornalismo, que já repeti aqui a mesma coisa. Em Lucas nós encontramos duas parábolas que eu amo. A primeira é a parábola da ovelha perdida e outra é a parábola do filho pródigo.
Na parábola da ovelha perdida, nós vemos um pastor que tem uma ovelha do seu rebanho que se perde, e esse pastor deixa tudo, abandona tudo para ir resgatar aquela ovelha. Na parábola do filho pródigo, nós vemos cada um de nós ali que decide abandonar a Deus, que decide abandonar o Pai e decide seguir cada um de nós o nosso próprio caminho. E nós vemos os resultados, as consequências. Ele gastou todo o dinheiro na vida boa, com prostitutas, com bebidas, com tudo. E quando tudo acabou, ele lembrou-se: o meu pai tem ali um curralzinho e eu só quero comer das bolotas que o meu pai dá ali aos porcos. Mas quando ele foi falar com o pai, ele foi recebido por Cristo, pelo Pai. Eu estou com o Cristo do coração já desde o início. Foi recebido pelo Pai, de braços abertos. E o mesmo acontece conosco. Eu vou pedir ao louvor que suba já, que já estou quase a terminar. E o mesmo acontece conosco. Deus quer nos receber nos braços dele, de volta, como um Pai amoroso. Podemos ficar de pé, meus irmãos? Nós vamos orar daqui a nada. Não importa de onde tu vens, não importa o teu passado, não importa tudo aquilo que tu já viveste até esse exato momento. Não importa se já pecaste muito, se pecaste pouco.